Muitíssimo boa noite, está no ar o Jornal da MBC, hoje 10 de dezembro de 2024. Para já vamos acompanhar as notas que marcam a atualidade nacional. Residentes da área metropolitana do Grande Maputo, composta pelos municípios de Maputo, Matola, Boane e Maracuene, são obrigados a percorrer longas distâncias devido à escassez de transporte público de passageiros em consequência das manifestações em curso no país. Quem diria que sair de casa às 5 horas, para quem trabalha na cidade por volta das 8, fosse tarde? Isto devido às manifestações que têm obrigado moradores da área metropolitana de Maputo a adotar novo horário de circulação. Em entrevista, alguns moradores lamentam o fato de terem de caminhar longas distâncias para chegarem ao trabalho, isto devido à falta de transporte público e barricadas que são colocadas ao longo das rodovias. Para sair de casa para o serviço tem sido um problema muito sério. Então eu agradeceria que o governo e assim como os candidatos deveriam sentar, dialogar para acabar com isso de uma vez por todas, porque o povo é que está a sofrer. O povo está a sofrer bastante. Mesmo eu agora que estou a falar, estou a vir da Matola, não usei nenhum chapa, vim a pé. Não estou a ver nenhum argumento, é só acabarem com as manifestações, só. Eu não estou a ver nada, não tem outra alternativa. Eu sou para o povo, quer dizer, os magistrados deveriam ter uma hora que deixam as pessoas irem trabalhar. Pelo menos ter aquela, por exemplo, esse tempo das 18 horas. Acho que aqui na cidade, mais ou menos, estou a ver as pessoas afluem normalmente às 18, mas lá no Matola às 5 estão fechados, está fechado. Estes munícipes falam de intolerância patronal quando há faltas e até atrasos que têm as manifestações como justificação. Por acaso isto está a prejudicar muita gente e muita gente corre risco de até perder emprego por causa dessa situação. Eu gostaria que o governo chegasse a um consenso e parasse com isto que está a acontecer e as coisas voltassem ao normal. Se a pessoa falta no serviço, o patrão não quer saber, não? Se há problema, sei lá, quer ver só o trabalhador presente no local de trabalho. Agora é muito triste mesmo para nós mesmos. Tronge não tem como, eles só obrigam as pessoas a aparecerem nos locais de trabalho. Não tem como. O patrão, você faltou, ele toma conta. Não tem nada a ver se você... Se há manifestação ou há o quê, ele só quer te ver no seu posto de trabalho, só. Eles têm a sua razão, a pessoa tem que produzir. E mesmo nós estamos, portanto, no funcionário público, portanto, também ali tem muitas pessoas, tem a falta de pessoas. Muitas pessoas não conseguem, ficam fechadas. Então, deve fazer, portanto, o governo tem que resolver isto aqui, devem resolver os próprios políticos. Pelo menos na província e cidade de Maputo, a vida só volta à normalidade de forma parcial depois das 15 horas e 30 minutos. Enquanto isso, as rodovias vão permanecendo assim, sem transporte público de passageiro e pessoas a caminharem a fim de desenvolverem diversas atividades pontuais. Com imagens de Leonel Oliveira, Cecília Langa para MBC TV. Mais de 100 pessoas já perderam a vida vítimas da atuação violenta da polícia desde o início das manifestações de 21 de outubro passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, durante o webinário que assinalou o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos está preocupado com a atual situação dos direitos humanos em Moçambique. Segundo André Mulungu, ativista daquela organização,
O número de mortos e feridos registrados durante manifestações em curso revela um cenário difícil dos direitos humanos no país. As declarações foram feitas na manhã desta terça-feira num webinário alusivo ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado nesta terça-feira. Para além da questão das mortes, há mais de 100 feridos, há mais de 1.000 feridos por conta da violência policial e também mais de 4.000 detidos, pessoas detidas arbitrariamente. Algumas não estavam nas manifestações. Já Arthur Malate, advogado e defensor de direitos humanos, afirma que a atuação da polícia durante manifestações é violação da lei da própria polícia, bem como das normas que garantem os direitos fundamentais. Tem sido de uma clara violação da lei, da sua própria lei orgânica, a lei que cria a polícia, mas também de todas as outras normas que garantem os direitos fundamentais. Refiro-me à Constituição da República, refiro-me à lei do direito à reunião, mas também de outras normas de caráter internacional, refiro-me à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Então, a atuação da polícia tem sido necessariamente de vilipendiar os seus direitos, os seus deveres em relação à comunidade. Por sua vez, a jurista e ativista social Idércia Maia considera haver inversão da função da polícia durante as manifestações, que no lugar de acompanhar e garantir que ocorram de forma pacífica, coloca em causa o direito à vida das pessoas que participam. Ao invés de trazermos este primeiro papel de proteger e de proteger o exercício de direitos, estamos a violar outros direitos, como o caso do direito à vida. Então, eu penso que, mesmo em termos da nossa legislação, precisaremos evoluir um pouco mais em trazer garantias reais para os cidadãos, para que eles possam exercer o seu direito, e em caso de perturbação do exercício desse direito pela própria polícia, deveria existir aqui um conjunto de sanções disciplinares para as próprias autoridades que impeçam o exercício do direito à manifestação e à reunião. O webinário alusivo ao Dia Internacional dos Direitos Humanos foi organizado pelo CDD e celebrado sob o lema refletindo sobre o direito à manifestação em contexto de crise pós-eleitoral, homenagem às vítimas da violência policial durante as manifestações. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que a Ordem dos Advogados de Moçambique diz que vai continuar a defender o Estado de Direito Democrático por se tratar de uma das obrigações profissionais do advogado. Segundo Adão da Fonseca, membro do Conselho Provincial de Maputo, a Ordem continua empenhada na assistência jurídica gratuita aos manifestantes de todo o país que se encontram detidos ilegalmente. O advogado Vítor da Fonseca, conselheiro responsável pelo Pelouro de Direitos Humanos e Acesso à Justiça no Conselho Provincial da cidade de Maputo, disse na segunda-feira, durante a palestra de Direitos Humanos, em momentos de crise pós-eleitoral em Moçambique, que não concorda com as manifestações violentas e que o propósito dos advogados é de proteger o cidadão que manifesta pacificamente e em algum momento é privado dos seus direitos plasmados na Constituição da República. Diante do cenário de protestos que o país vive, a Ordem dos Advogados diz que o Conselho Constitucional deve se pronunciar rapidamente com o intuito de travar a grave violação dos direitos humanos durante as manifestações em curso. Todos nós, como advogados que defendemos um Estado de Direito Democrático moçambicano, estamos de parabéns. Após a intervenção do bastonário, nós temos feita a radiografia sobre o Estado de Direito Democrático moçambicano e na perspectiva da questão do direito eleitoral, que é fundamental. Antes mesmo de me alongar, na perspectiva da nossa discussão, do nosso debate sobre a temática que foi chamada à colação como uma reflexão
para Moçambique e para todos nós, na condição da ordem ser um dos pilares para o Estado de Direito Democrático moçambicano e várias plataformas que, obviamente, podem ser criadas para salvaguardar a esta questão da justiça eleitoral. Como na bandeira de dados, a nossa missão que é nos atribuído pela Constituição da República de Moçambique, o nosso Estatuto da Ordem da Cidade de Moçambique já reza no seu artigo 62 que nós temos esta primazia de dar assistência jurídica e judiciária às pessoas carenciadas. É por isso que acabamos criando um grupo de plantão a nível nacional para poder responder a essas violações drásticas dos direitos humanos. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, diz que no encontro que manteve ontem com o presidente da República, Filipe Nyusi, recebeu a promessa de uma trégua nas manifestações, enquanto o governo trabalha para uma solução definitiva. Segundo o presidente da CTA, Agostinho Vuma, a reunião foi a pedido do setor privado, quadro da busca de sinergias para a melhoria do ambiente de negócios. A CTA chamou a imprensa esta segunda-feira em Maputo para falar do encontro mantido nesta segunda-feira a portas fechadas com o presidente da República, Filipe Nyusi. O nosso encontro enquadrava-se nos interesses do setor privado, não necessariamente na agenda de Sua Excelência o Presidente, que está a auscultar várias sensibilidades da nossa sociedade civil. Portanto, nós fomos consubstanciados e assessorados pelos esses números, pedir a Sua Excelência, o Presidente da República, para nos ajudar na questão da normalização da economia em particular, mas também, no geral, da vida social. E o que pedimos de forma concreta foi trégua enquanto decorrem outras negociações que, no seu mais alto critério, poderá eleger para pôr o fim destas situações hostis, em particular para a economia, mas no geral a nossa sociedade. O presidente da CTA, Agostinho Vuma, deu a conhecer igualmente a intenção de algumas empresas multinacionais de abandonar o país devido às manifestações violentas. Nós temos algumas multinacionais que estão em demarches para declarar o force majeure, portanto, a força maior. Então, alertamos para a necessidade de, enquanto decorrem os atos urgentes da trégua, também há necessidade de ajudar-nos a controlar os principais corredores. Também foi um apelo que o setor privado passou nesse encontro, a necessidade do governo comunicar-se eficazmente para permitir que a sociedade também saiba o impacto aos postos de trabalho que vai criar essa situação. No encontro, os empresários exortaram o governo a melhorar a sua comunicação com a sociedade para evitar o colapso da economia. Os empresários dizem que receberam promessas do presidente da República de negociações para uma possível trégua, enquanto procuram-se soluções definitivas. Recebemos promessas de que, não só promessa, mas também a indicação de que estão a decorrer, portanto, algumas negociações, mas esta da trégua seria, portanto, a mais ideal para o momento que nos encontramos. Enquanto esperamos, tanto que os beligerantes possam discutir de forma minuciosa, definir uma agenda concreta sobre esse tema. Portanto, basicamente foi essa a nossa missão ontem com Sua Excelência o Presidente da República, a pedido da nossa CTA. No referido encontro, a CTA esteve representada por mais de 30 empresas, membros desta agremiação. Na mesma conferência de imprensa, o presidente da CTA, Agostinho Vuma, anunciou que a agremiação vai manter diálogo com os partidos políticos, incluindo o Venâncio Mondlane, para procurar soluções viáveis
a crise política pós-eleitoral que já está a causar danos à economia nacional. Primeiro dizer que são perdas. Dito de outra forma, estamos a dizer que se a projeção que nós tínhamos de crescimento econômico para este ano de 5,5%, estas perdas correspondem a 2,2%. Portanto, nós estamos a projetar que o crescimento econômico tenha um revés para cerca de 3% este ano. E acho que quando nós anunciamos isso, era antes da comunicação do Banco de Moçambique e veio a testemunhar quando falou de 3,3% como último número, tanto do último trimestre. Portanto, estas são as perdas do setor privado no período que nós analisamos. E nós falamos de cerca de 1.200 postos de trabalho. Mas hoje em dia, como disse, são projeções, hoje em dia temos quase uma empresa só com esse número. Portanto, é alto, mas esses eram empregos diretos que nós estávamos a projetar. Estamos em condições. Em relação a cancelamentos, o número mudou drasticamente em relação ao estudo que nós tínhamos projetado, tanto para o pior, e nós falávamos de reservas, que não me ocorre aqui o número, não quero arriscar sem olhar para o estudo, mas a verdade é que para janeiro não há reserva. Para dezembro estamos a assistir massivos cancelamentos. Portanto, depois posso eventualmente fazer chegar um número, porque estamos a falar de um estudo que existe. Foi decisão do setor privado na nossa reunião de balanço, que há uma necessidade de falarmos com todos os partidos. Já temos informação que os outros partidos que concorreram já têm um ponto focal para dialogar conosco. Estamos em crer que esta semana vamos sentar. Também estamos a exercer diligência do nosso lado para conversar com o Venâncio, se for permitido, do lado dele, para que eventualmente não, para que ele saiba, mesmo dirigindo, é este país que vai dirigir. E tem que contar com o seu setor privado, tem que contar com um povo que tenha emprego, tem que contar com um povo que tenha um mínimo para aquilo que são as necessidades básicas de cada uma das famílias moçambicanas. Após acompanharmos esta nota de reportagem, é momento de verificarmos a atualização da tabela cambial e logo de seguida uma curta pausa. Campanha promo de publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. 10 minutos com a política. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Como é que avalia o programa do Doutor Moçambicano? O doutor se fia efetivamente naquilo que são as promessas? É preciso que continuem a se fazer estudos para compreender cada vez mais o comportamento do eleitor. Que a corrupção tem custos muito altos para Moçambique. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite.
Seja bem-vindo à segunda e última parte do Jornal da MBC TV. A jornalista e ativista política Fátima Mimbiri acusa o governo de usar violência policial contra os manifestantes para forçar o decreto de estado de emergência no país. Fátima Mimbiri revela ainda que uma das medidas usadas para moralizar as forças de defesa e segurança foi o pagamento urgente de salários em atraso que eram devidos aos efetivos. A jornalista e ativista Fátima Mimbiri denunciou uma suposta intenção do presidente da República de decretar o estado de emergência por 6 meses na sessão do Conselho do Estado que terá lugar esta semana. A ativista diz ainda que o executivo acelerou o pagamento de salários em atraso às forças de defesa e segurança como forma de moralizar o efetivo. Os militares ontem receberam os ativos que deveriam ter sido pagos no final de 2022, inícios de 2023. Ficou-se este tempo todo o Estado a dizer que não tem dinheiro para pagar estes retroativos e do nada o Estado já tem dinheiro para pagar retroativos. Então, estes sinais todos nos indicam que alguma coisa não está bem, alguma coisa está a ser maquinada. E tudo que pode estar a ser maquinado é mesmo assegurar que os militares estejam satisfeitos, porque neste momento o que está-se a pretender fazer é colocar os militares contra as pessoas em face de um eventual estado de emergência ou um estado de sítio que pode vir a ser declarado amanhã ou vir ser decidido amanhã através da sessão do Conselho de Estado que está inicialmente marcada para amanhã. Fátima Mimbiri diz que a ação violenta da polícia desde o início das manifestações faz parte do mesmo plano. E quando a gente ouve o ministro do Interior a dizer que nós vamos reagir com força e não se pode criticar a reação armada do Estado contra os manifestantes, sabido que os manifestantes não têm armas, sabido que os manifestantes não estão a reagir com violência, é sim uma premeditação. Tudo isto mostra que a reação da polícia foi para dizer que há uma insurgência, para dizer que houve um atentado numa situação em que não há atentado. Em relação ao silêncio do presidente da República perante a disponibilidade manifestada por Venâncio Mondlane para diálogo, a ativista considera ser uma forma de ganhar tempo até a proclamação dos resultados das eleições pelo Conselho Constitucional que darão vitória a Daniel Chapo e o Partido Frelimo. Pode ser pelo fato de que eles querem ganhar tempo, né? Então, quanto mais demorarem com o diálogo, significa que o tempo vai contando, o Conselho Constitucional fica numa situação em que não tem elementos para agir de maneira diferente, senão proclamar os dados que já foram cozinhados e já foram politicamente orientados, que é dar vitória ao Chapo e dar vitória a Frelimo. Fátima Mimbiri também considera que, decretado o estado de emergência, poderá permitir que o Conselho Constitucional proclame os resultados num clima de confinamento, o que poderá impedir as pessoas de manifestar em protesto a esses resultados. Continuamos a trazer as notas nacionais. Membros do partido Podemos, no distrito de Boane, devolveram 2 armas de fogo que haviam sido roubadas do distrito do posto policial Ansiqué, localizado no quilômetro 16, no município da Matola Rio, por apoiantes do candidato presidencial Venâncio Mondlane, na sequência das manifestações violentas desta segunda-feira. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram manifestantes violentos empunhando armas de fogo que foram roubadas do posto policial do quilômetro 16, no município de Matola Rio, durante os assaltos realizados por apoiantes de Venâncio Mondlane. Na noite de segunda-feira, o Podemos divulgou imagens da devolução das armas de fogo que estavam em posse de civis apoiantes de Mondlane. Estou a entregar as armas aos respectivos donos, as armas pertencentes a 16, estão nas mãos alheias, os nossos homens da Podemos conseguiram localizar essas armas, assim já estamos para entregar à polícia, para mostrar mais uma vez que a Podemos não precisa das armas, mas sim da caneta e o papel.
vou entregar. É o chefe. Vou entregar ao chefe quem? Sim. Eu tenho um número que já está com as universidades já. Devo entregar, ver se eu entregar à polícia, para não ter problemas. Os meus superiores pediram isso aí. Recebe lá, irmão, ô menino. Não precisa comandar você, não precisa para Deus. Só na margem. Mas eu busquei 2 carregadores com 3 munições. Muito obrigado, meu oficial. Além de assaltar postos policiais, os manifestantes violentos associados a Venâncio Mondlane protagonizaram assaltos e atos de vandalismo em propriedades públicas e privadas, incluindo o incêndio de postos da Polícia da República de Moçambique em Capuane e Matola Rio. Moçambique é o 10º país africano com a mais baixa qualidade de vida. Numa escala de 0 a 1, o nosso país tem 0,461 pontos. Os dados constam do relatório do Índice de Desenvolvimento Humano referente a 2023 e 2024, que classifica os países tendo em conta as áreas fundamentais como saúde, educação e poder de compra. O desenvolvimento humano em África depende em grande medida da melhoria da qualidade de vida, que continua a ser extremamente baixa em algumas regiões. Apesar dos progressos econômicos significativos registrados em vários países africanos na última década, a qualidade de vida no continente está em declínio, uma vez que os países se debatem com pobreza e desigualdade social generalizadas. Os sistemas de saúde e de educação debatem-se com alguns dos resultados mais baixos a nível mundial e milhões de pessoas ainda não têm acesso a necessidades básicas como água potável e saneamento adequado. Por outro lado, o desemprego e a falta de oportunidades em África agrava a baixa qualidade de vida de muitos habitantes, uma situação associada às guerras civis em curso e fenômenos naturais que resultam da seca prolongada e inundações que têm devastado as comunidades africanas. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, classifica os países com base nos seus níveis de desenvolvimento humano, tendo em conta 3 dimensões fundamentais: saúde, educação e nível de vida, o que proporciona uma perspectiva mais ampla do desenvolvimento para além dos indicadores econômicos. De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano 2023-2024 do PNUD, as pontuações do IDH, que variam de 0 a 1, refletem os resultados de um país em termos de esperança de vida, acesso à educação e rendimento per capita, onde as pontuações mais elevadas significam um maior desenvolvimento humano. Nesta tabela classificativa, o estudo coloca Moçambique em 10ª posição com 0,461 pontos entre os países com a mais baixa qualidade de vida, onde a Somália apresenta o pior índice, com 0,31 pontos. O relatório do PNUD recomenda aos africanos a adotar uma abordagem multifacetada, centrada no desenvolvimento econômico, na educação, nos cuidados de saúde, na governação e na cooperação regional, com vista a alcançar um desenvolvimento sustentável e melhorar o nível de vida da sua população. Com esta nota, é momento de verificarmos a previsão do estado do tempo para amanhã, 11 de dezembro de 2024. É tudo por hoje. Nós ficamos por aqui com promessas de cá voltar amanhã quando forem precisamente 9h30. Boa noite e até amanhã.